Para os companheiros que não estiveram, né, no primeiro ou no segundo encontro, a gente lembra que está no nosso canal, tá? Então, quem teve alguma dificuldade, é só ir lá que vai encontrar as gravações. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, e nós vamos dar prosseguimento hoje. Nós estamos no capítulo 1, no item 1.2, página 30 do material impresso e página 20 do PDF, né? Onde no último parágrafo se fala sobre os aspectos de desenvolvimento da criança. Foi onde nós paramos no outro encontro. E vão ser trabalhados aqui alguns aspectos bem importantes do desenvolvimento da criança, como criatividade, afetividade, linguagens, imaginação e ludicidade, socialização e construção de habilidades sociais, e finalizando com protagonismo infantil. Essa parte, na verdade, teria sido da outra aula, mas, né, ficou para hoje. E aí eu estava pensando aqui hoje, né, que já está sendo um aprendizado para a gente isso aqui em termos de evangelização, porque quando a gente elaborou um pequeno planejamento, a gente elaborou começo, meio e fim, fazendo uma divisão, né, dentro do que a gente achava que fosse conseguir fazer a cada encontro. E aí, no encontro passado, a gente já não conseguiu cumprir aquela meta, porque não deu tempo. Então, o planejamento é isso aí mesmo, ele tem que ser flexível, porque a gente tem que observar o que está acontecendo no momento, isso vale lá para a nossa evangelização de infância, mocidade, a gente leva uma coisa organizada e chega na hora, aquilo rende de outra forma e a gente não deve interromper, se a gente perceber que está sendo bom. E foi o que aconteceu no nosso último encontro, né, com a participação, com a contribuição de muitos companheiros. Então, nós vamos começar aqui hoje na criatividade. Criatividade, que é uma coisa tão importante, né? Não só para a criança, para todos nós. E eu só vou ler, eu queria pedir até alguém que lesse só esse primeiro parágrafo, porque ele traz uma conceituação do que é criatividade, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a criatividade na evangelização. Alguém poderia ler? Eu posso ler, Martim? Tá, obrigada, Tânia. A criatividade é a faculdade humana que trata em especial da habilidade em criar e inovar, construindo formas de ver, de se relacionar e de realizar ações diferentes das habituais. É caracterizada pela originalidade de pensamento, capacidade de imaginação, autoconfiança, improvisação, flexibilidade, sensibilidade e curiosidade. Muito importante isso daqui, né, pessoal? Então, a gente vê aqui que é como que a criatividade é uma coisa inerente, é uma faculdade do ser humano, é uma coisa que todos nós temos, né? Nós trazemos dentro da gente uma capacidade criativa muito grande. E na criança, na criança isso brota com toda a força, porque muitas vezes nós, agora que já somos adultos, mais maduros ou menos, né, muitas vezes essa criatividade nossa ela vai sendo embotada durante a nossa vida pelo próprio sistema educativo, né, pela própria sociedade, de uma certa forma, vai fazendo com que a gente oprima essa criatividade que a gente traz. Então, é um olhar que a gente precisa ter muito atento na evangelização sobre a questão da criatividade, né? Deixar que as crianças se manifestem, deixar que as crianças se expressem, porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. A gente propõe uma atividade para as crianças, mas a gente, lá no fundo, a gente tem um ideal para aquela atividade, que a gente queria que fosse assim, da cor tal, do jeito tal, né? Usando o recurso tal, e a criança vem trazendo uma bagagem, uma criatividade imensa, que muitas vezes a gente vai ali e tolhe, né? É aquela coisa antiga, né? O céu tem que ser azul, né? O sol tem que ser amarelo, essa coisa que a gente traz lá de trás, né? Principalmente quem já está de uma geração mais amadurecida, isso vai tolhendo a criatividade da nossa criança, porque a gente traz na nossa cabeça uma coisa pronta e acha que todo mundo vai ter que fazer daquele jeito. Então, a forma de se expressar, a gente, sem perceber, vai embotando a nossa criança na criatividade. E a gente tem percebido
que hoje, com as novas tecnologias, essa meninada já vem mesmo, já nasce mexendo nas tecnologias, as tecnologias, de uma certa forma, elas estão embotando também a nossa criatividade. Não só das crianças, mas a nossa adulta também. Porque a gente antes tinha que desenhar, ou decalcar, ou fazer alguma coisa, e hoje já é tudo pronto, né? São imagens prontas, coisas prontas, e é difícil a gente se desligar disso daí, porque o pronto é mais prático. Então, quando a gente propõe uma atividade na evangelização, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Capacidade de imaginação é uma coisa que a criança tem demais, né? A criança cria, ela imagina, para ela o céu pode ser de qualquer cor, né? O sol pode ser de outra cor, e por que não? Ela cria coisas que estão passando na cabeça dela, né? Flexibilidade, sensibilidade, curiosidade. E aí tem uma coisa que fala aqui no parágrafo que Tânia leu, muito interessante, né? É a habilidade de se relacionar e realizar ações diferentes das habituais. Não é? Então, ano passado, lá na nossa casa, vou citar o exemplo, a gente fez um projeto que foi de outubro, que foi a vida no mundo espiritual. E a gente colocou a proposta para todas as nossas turmas, do maternal até o 3º ciclo, da gente criar uma colônia espiritual. E saíram coisas interessantíssimas, inclusive colônia feita com material de sucata. Então, assim, a gente tinha uma ideia que os espíritos passaram para nós da colônia Nosso Lar, que aquela médium Igorina Cunha foi ao plano espiritual, né, ela fez alguns desenhos. E a gente falou, não, isso aqui é o que a gente sabe, mas a gente vai criar a nossa colônia. Então, teve turma que fez a planta da colônia, que a gente falou assim, como que um arquiteto constrói? Primeiro ele faz a planta, ele projeta, olha, aqui vai ser vão ser a parte das residências das pessoas, ali vai ser a governadoria. A gente estudou um pouco de Nosso Lar e depois a turma do 3º ciclo, por exemplo, que eu trabalho domingo, eles fizeram uma planta da colônia, primeiro, colocando onde é que vai ser o jardim, onde é que vai ser a parte da água, e depois eles foram construindo em cima daquilo ali. E a gente procurou deixar a criatividade deles fluir. Cada um, e outros ciclos, né? Tem outras tias aqui lá do João Dark aí presentes, podem dar também o depoimento. A gente deixou que fosse criado, que eles colocassem a criatividade em ação. Então, o uso de diversos materiais, né? De texturas, sucata, né? CD picado, erva picado, vários materiais diversificados, que eles também trouxeram de casa, nós também levamos. Então, isso é a gente dar vazão à criatividade deles, principalmente, e a nossa também, sair daquele padrão de uma coisa pronta, né? Repetir o que estava lá no livro da Igorina Cunha, por exemplo, Nosso Lar. A gente poderia até fazer, a gente já fez uma vez num outro projeto, há muito tempo atrás, a gente fez uma colônia Nosso Lar seguindo aquele esquema. Agora não, agora a gente já fez usando a criatividade. Então, a criatividade, em todo momento, ela tem que ser buscada nas nossas aulas, né? Não trazer aquela coisa pronta. Eu lembro muito da Lúcia Moisés, de uma capacitação que ela fez aqui em Campos, e que ela falou assim, tem que parar com esse negócio de evangelização toda decorada com coisas que não foram as crianças que fizeram, né? Os murais, as coisas. Tem que colocar o trabalho das crianças exposto ali para que as pessoas vejam o trabalho das nossas crianças, porque ele tem um valor imenso, né? E às vezes a gente, como adulto, como evangelizador, quer fazer aqueles painéis bonitos, elaborados, não que a gente não possa fazer, pode fazer sim, claro, né? Mas vamos também expor o que as crianças fazem. Tem um mural da sala, vamos colocar lá, né, as nossas atividades, o que a criança produziu, do jeito dela, respeitando a criatividade dela. Né? Porque tudo aquilo tem valor, não tem valor só o que a nossa cabeça idealizou para aquela atividade, mas o que cada um deles idealiza. Alguém gostaria de trazer alguma experiência, algum relato, algum depoimento sobre a criatividade? Quando você falou que tem valor aí, tem valor principalmente para eles, né? Eles verem o trabalhinho deles ali, decorando a sala, para eles é o máximo, né? É verdade. Me lembro que a gente fez aquele trenzinho da caridade, né? Botamos no quadro os desenhos deles. Aí cada um se achava ali. Esse fui eu que fiz, tia. Esse aqui fui eu que fiz. Aí cada vagão era uma criança que tinha feito, né? Eles valorizam muito isso. O trabalhinho feito por eles. Tem um valor enorme. Muito bom. Né? Vai fazer com que ele se sinta realmente pertencente àquele espaço, né? É um espaço que ele está ajudando a construir. Né? A gente vai falar no último item aqui do protagonismo, é isso, é dar essa... A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é dar a vez à criança para ela também produzir, para ela ser partícipe do projeto de evangelização. Mais alguém gostaria de opinar sobre criatividade? Às vezes,
A criatividade deixa, assim, cria quase que uma bagunça, né? Aparentemente uma bagunça, porque, né, eles fazem tudo. A gente, ela no centro já tive experiência, mas a criança estava até sozinha, porque quando acaba a evangelização, começa o estudo mediúnico. Então, o adulto, né, no caso, e a mãe de uma, a avó de outra, para o mediúnico, e as crianças ficavam aguardando, aí me pediam material, eu deixava eles pegar no armário. Ó, aí tem armário, tem cola, tem papel. Então, claro que quando acabava o mediúnico, eu olhava, né? Tinha papel, tinha cola, tinha espalhado. Mas eles faziam cartazes muito significativos, sabe? Falando de paz, de união. Eles queriam mostrar, né, essas crianças uma era de duas famílias, uma que ia a avó, a outra que ia a mãe para o mediúnico. Entendeu? Não era uma só. Da avó iam 3, às vezes até, e tinha vizinho também. Elas faziam assim, a maneira como elas se colocavam, sabe? De querer ajudar, de querer manter a união, de estarem juntas, era surpreendente. Aí é claro que é o que eu falei, né? Tinha cola, tinha papel pelo chão. Depois eu até comecei a conversar com eles para guardar, até porque eles achavam bala, saco de bala no armário, então chupavam todas as balas que tinha, papel ficava jogado. Então a gente teve que administrar esse momento de criatividade deles, né? Falando, ó, não pode, tem que chupar, a bala não pode ser chupada toda, o papel você depois tem que jogar fora. Havia um gasto de material muito grande, mas o resultado final era muito significativo. E eu botava no mural, né? A gente tem um palco, botava no palco para eles verem depois. Eles iam no centro, né, outros dias. Essa da avó ia no centro outros dias, que a mãe que ia era uma vez por semana só. Então, eles viam aquilo que ficou. E teve um cartaz que ficou por muito tempo, porque foi muito significativo mesmo. Aí ela disse, olha o que eu fiz aqui, né, com os irmãos lá. Foi muito legal, sabe? A ideia dela de união foi muito, muito legal mesmo. Agora, é isso. Depois tu tem que arrumar, tem que limpar, porque bota a criatividade para fora. Vão usar de tudo que vê por ali. Eu me lembrei aqui, Marta, da oficina de Lego. Eu não sei se algum companheiro já participou com a Lúcia Moisés. Ela tem trabalhado com Lego de uma forma muito interessante no trabalho com crianças, com jovens e até mesmo com família. E ela fez com a gente uma oficina e foi interessantíssimo. Ela fez com a gente, mas ela fez algumas considerações. As peças, ela tem assim, um material imenso, lindo material que ela tem, e ela dizendo, né, que as pessoas elas pegam aquelas peças e elas vão criar. Pode ser cenas de família, pode ser alguma situação que envolva algum tipo de violência, enfim, aí quem está trabalhando é que vai dar o direcionamento. E é interessante como as pessoas utilizam aquilo de uma forma muito criativa e trabalhando sentimentos. Inclusive, ela mostrou para a gente que empresas hoje trabalham com o Lego com os seus funcionários, na capacitação de seus funcionários. Então, nós tivemos a oportunidade de ver situações assim, diferentes, que a gente não imaginaria que aquela pessoa ia pegar aquela peça e ia mostrar como se fosse um avião, como se fosse uma pessoa, como se fosse um carro, enfim, situações muito diversas. É uma experiência também muito interessante e que mexe muito com a criatividade, tanto do educador quanto daqueles que estão na oficina trabalhando com a gente, né? Muito interessante. A Rita também queria falar, né, Rita? Eu queria, assim, a gente tem na evangelização muitas experiências com criatividade, né? Eu só queria, assim, a gente rever esse conceito de criatividade, porque a gente vê
A gente ouve alguns companheiros falando assim, eu não tenho criatividade. Nós temos que ressignificar isso, todos temos criatividade, né? E trabalhar na infância é a melhor coisa que tem, tanto para nós evangelizadores quanto para as crianças. Então, muitas vezes, um companheiro tem um pouco mais de dificuldade de usar a criatividade. Lego é excelente, eu trabalhava muito com as minhas crianças com Lego, que meus filhos tinham, cresceram, depois foram tudo para a casa espírita, né, para a gente trabalhar, né? Então, assim, é importante a gente estimular trabalhos com criatividades para nós, adultos, que muitas vezes nós não temos, achamos que não temos criatividade, mas temos, e realmente estimular isso com as crianças, porque vem muita coisa bonita, muita coisa significativa para eles, principalmente, né? Então, todos temos criatividade, temos que exercitar. Quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai ficar com habilidades para usar a criatividade. Aqui no nosso texto... Oi, Carlinhos. Nós temos 2 depoimentos aí no chat. Você tem como ver aí ou eu leio para você? Não, pode ler para mim, que eu não dou conta de acompanhar tudo. Eu fico atenta para outras coisas. Pode ler. A Abigail falou que nas habilidades socioemocionais é imprescindível levar a criança a considerar ideias novas sem julgamento ou medo de errar. E Alvino Espanhol disse que apresentar situações, problemas, para que o evangelizando desenvolva soluções, ajuda no desenvolvimento da criatividade. E a Paula falou que não só usar a criatividade manual, mas também de solução. Muito bom. A criatividade ela pode ser usada em vários sentidos, né? Em várias coisas. E tem um detalhe muito importante aqui no nosso texto, né? Falando sobre a criatividade, que ela vai se apresentar em cada um, aqui no caso está falando da criança, em diferentes graus, né? Em diferentes graus de acordo com o desenvolvimento do espírito. E também de acordo com as oportunidades de estímulo. Então, isso aqui é muito interessante também, voltando ao que a gente já estudou anteriormente, que estamos lidando com um espírito eterno, né? Um espírito imortal, e numa visão integral, é muito interessante observar isso, porque além de uma bagagem que todos nós já trazemos, né, a criança também, é claro, há possibilidades que podem ser desenvolvidas através da criatividade, né? E na evangelização, a gente usar, é claro, né, sempre dentro de um contexto, de uma lógica, de algo que a gente está trabalhando, né? Porque às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sempre vai propor algo dentro daquele contexto em que a gente está vivenciando, daquele tema, daquela aula, né? Não pode também pegar, vamos criar uma coisa do nada, né? Qualquer coisa, né? Tem que ter um contexto, tem que ter um objetivo ali, claro, para que realmente aquilo seja significativo na ação evangelizadora. Mais alguém quer falar sobre criatividade ou podemos passar para o próximo? Tudo bem? Omar? Oi? Rapidinho, eu lembrei que agora nós tivemos uma oficina sobre arte com Júnior Vidal na semana passada, e ele falou uma coisa que me deixou assim inquieto. Foi até em cima de uma pergunta que eu fiz a ele, porque muitos evangelizadores, como a Rita, né, falou que muita gente diz que não tem criatividade, e muitos evangelizadores reclamam, alegam que não tem essa habilidade com arte, né, para fazer uma aula interessante, para cativar as crianças, né, os jovens. Aí eu fiz essa pergunta ao Júnior, e ele falou que um dos grandes objetivos da arte é exatamente trabalhar o sentir, trabalhar o sentimento, fazer com que a criança, naquele momento, ela desenvolva esse sentimento e que não está presa a resultados. E muitas vezes nós podemos incorrer, né, no equívoco de estar traçando modelos para que a criança alcance aquele resultado da maneira que nós queremos, né? Então, inconscientemente, nós vamos estar cerceando a criatividade dessa criança quando a gente se preocupa com o resultado e não com o processo, né, com o desenvolvimento ali durante a aula.
que é exatamente a hora em que a criança vai colocar para fora esse sentimento, vai colocar para fora a criatividade dela, se ela tiver liberdade, né, para trabalhar isso dentro de sala. Eu achei muito interessante essa colocação do Júnior. Eu acho que a Marta teve um probleminha lá com... Eu achei que ela estava frisada, né? Vamos aguardar um pouquinho, deve ter sido alguma dificuldade. Pessoal, essas duas rodas de conversa, tanto a de Lúcia Moisés quanto a de Júnior Vidal, que, como o Carlinhos está colocando, foi muito interessante, elas estão no nosso canal. Se vocês quiserem depois, é só verificar lá. Qual o canal, Anaísa? O canal do 21º Seu. Ah, tá, obrigada. Vocês lembram que eu coloquei ali para vocês se inscreverem? Porque nós estamos colocando todas essas rodas lá, as gravações. Tá. E facilita quem não tem condição de estar com a gente. Eu vou colocar o link lá do canal, Adaísa, no grupo. A Marta está entrando outra vez. Ela deve ter tido alguma dificuldade. Boa noite, Walter, que está entrando aí. Oi, Marta. Tudo bem? Estou voltando aqui pelo celular, porque pelo computador eu não estou conseguindo. Deixa eu só colocar alguma coisa para segurar o celular. Ok. Pronto, acho que eu já me ajeitei aqui. Botei uma caixinha aqui. Beleza, desculpem. Muito bom o exemplo que Carlinhos estava trazendo, porque isso aí faz parte daquilo que eu até falei anteriormente. A gente traz uma ideia pré-concebida na nossa cabeça de resultado, né? De acordo com o que a gente acha. Então, isso acaba, às vezes, toldando um pouco o trabalho, né? Porque nem sempre o que vai sair vai ser aquilo que a gente idealizou, né? E essa questão de jeito, né? Eu penso que todos nós somos muito criativos, né? Crianças, jovens, adultos, nós somos muito criativos. O que precisamos fazer mais é um exercício dessa criatividade. Como eu falei, eu acho que ela, para a nossa geração, por exemplo, ela foi bastante embotada, né? E isso acaba refletindo na hora do nosso trabalho. E uns são mais criativos, outros menos, mas eu acho que todos nós somos criativos em algum aspecto, né? E, principalmente, a gente trabalhando em equipe, o que é sempre muito bom, né, acaba rendendo, né, dando um bom resultado, porque aí se juntam as opiniões de várias pessoas. Então, nós vamos passar agora para a afetividade. Eu poderia falar um pouquinho? Pode sim. Fica à sim. vontade. Eu não consigo ver aqui, é horrível o celular. Eu sou a Abigail. Oi, Abigail. Eu queria lembrar que existem vários livros, várias abordagens, né, em relação ao desenho da criança, né? Quando ela transporta para o papel, normalmente o estado anímico dela, né? E todos os detalhes, né, que a gente pode perceber, permite a gente, né, perceber os dados dela, como o temperamento, caráter, né? A personalidade, algumas necessidades dela também. E tem um livro, depois eu posso deixar, eu trabalho com ele, que é da Nicole Bedard, e fala exatamente sobre isso, como interpretar o desenho das crianças. E uma outra pessoa falou aí exatamente em relação à questão da criação de soluções, que é o agir, né, que também está dentro da criatividade como habilidade socioemocional. E exatamente ela criar soluções, digamos, fora da caixa, né? Ela tentar solucionar, às vezes, problemas do dia a dia dela, problemas familiares. Então, assim, eu trabalho com habilidades socioemocionais, então ajuda muito mesmo na hora de trabalhar com a evangelização, né? Obrigada.
Coloca depois no Por nosso gentileza, grupo, depois... Abigail. Isso. Então, vamos passar agora ao segundo item, que é a afetividade, né? Logo no início, está colocado aqui, o afeto é elemento básico de vinculação da criança desde o nascimento, né? E a gente realmente sabe, né? É por meio desses vínculos afetivos, da questão do afeto, que vão se estabelecer as primeiras relações, né? Não apenas desde o nascimento, eu diria, né? Mas desde a gravidez. Eu estou com uma pessoa amiga, nora de uma pessoa amiga, teve um bebê agora recentemente, foi dia 18 de outubro, nasceu prematuro e está internado nos plantadores. E a menina, a nora, às vezes me manda fotos, né? E ela falou assim, quando ele vem no meu colo, ele abriu um sorriso esses dias, ele mandou a foto para mim, eu falei, porque ele tá te reconhecendo, reconhece a voz, não são pessoas espíritas, né? Então, essa afetividade que já foi toda transmitida desde a gravidez, né? Agora o espírito está ali reconhecendo aquela mãe, reconhecendo aquela voz, abriu aquele sorrisão, embora ele já tenha nascido numa situação difícil, né? Que nasceu com peso muito baixo, está precisando ficar lá um tempinho até poder ir embora para casa. Então, o afeto ele é fundamental. A gente vê as crianças que, desde a gravidez, recebem muito amor, muito afeto nos primeiros anos de vida, a gente sente como que se desenvolvem diferente de outras crianças que nascem em situações mais difíceis, né? Em famílias mais complicadas, com diversos problemas, né? Onde não há o desenvolvimento da afetividade, porque a afetividade é fundamental na nossa vida, né? No estabelecimento dessas relações, né? com o outro, iniciando dentro da família, e vai influenciar também no processo de desenvolvimento e aprendizagem. E o afeto é algo que a gente precisa ter em mente na evangelização, né? Evangelização é um ato de amor, é um ato de afeto. Então, a gente sempre fala, né? Quando nós optamos, abraçamos a tarefa da evangelização, a gente tem que estar com isso muito claro. Porque, às vezes, a gente ouve pessoas falarem assim, tipo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na evangelização. Está lá evangelizando, aí solta isso. Aí você fica assim, mas como assim? Né? Então, já pensou se fala isso na frente da criança também? Não sei se já falou na frente da gente. Quer dizer, fica uma coisa estranha, né? Porque você fez uma escolha por algo. E algo que você precisa se entregar, né? Você precisa se abraçar aquela tarefa de coração. Aliás, como todas as outras, né? Como nosso exercício profissional também, seja ele qual for, né? A gente que é do magistério, mas de outras carreiras, você tem que abraçar com amor a sua tarefa. Você se comprometeu com aquilo e a gente sabe, com a doutrina espírita, que o nosso comprometimento não é daqui e da agora. Certamente abraçamos essa tarefa, assumimos esse compromisso no plano espiritual. Então, é fundamental a gente colocar na nossa ação evangelizadora o afeto, o carinho com as nossas crianças, que vai muito além daquele momento ali, daquele momento em que a gente está na sala evangelizando, que é como a nossa companheira falou da questão do desenho, então, se percebe através de um desenho, se percebe através de uma fala, algo que nos chama a atenção. Então, a gente ali vai perceber que algo não está bem com aquela criança, vai buscar um contato com a família, né? Para tudo isso, você precisa do afeto. Se você estiver ali sem afeto, sem sentimento nenhum, só por automatismo, porque você disse que ia evangelizar, né, essas coisas não vão acontecer. E... Oi? Posso falar rapidinho só uma coisa? Pode. Quem está falando? Porque eu não consigo... Maria Elisa. Tá, Maria Elisa, tá. Pode falar à vontade. No trabalho da evangelização da minha casa, aqui no 28º, o que tem funcionado bastante é a conversa que a gente está tendo com os pais também. Você estabelecer essa relação de afeto também, de alguma forma, com a família, não só com a criança lá naquele momento, está fazendo uma diferença. A gente tem tido respostas, eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, então os pais vão colocando, eles vêm falar muito comigo. Olha, o trabalho da evangelização, então, você sente... Pergunta, e aí, como é que tá? Aí eles falam, né? Aí vem as coisas da família toda. Aí você ouve, conversa, às vezes leva para o atendimento fraterno, mas esse contato afetivo com a família até, eu acho que funciona para todo mundo, mas para a gente aqui, no 28º, na casa onde eu trabalho, está fazendo uma diferença bem grande. Muito bom, Maria Elisa. Hoje mesmo eu e a Daísa falávamos sobre o trabalho com a família, né? Que é fundamental. É isso aí.
estabelecer esses laços de afeto, e aí vem a questão da confiança que decorre do afeto. E aí a família começa a se sentir à vontade para trazer as suas questões, e nós vamos ver em que a Casa Espírita pode ajudar, né? E essa questão do afeto é fundamental também, isso é colocado aqui no nosso material, porque vai despertar esse sentimento também no interior, no íntimo daquele espírito reencarnante que está ali vivenciando a fase da infância. Porque nós não sabemos, a gente percebe que assim, algumas crianças são muito afetivas, muito afetuosas, como nós adultos também, né? Outros já são mais fechados, não que não sejam afetivos, mas não demonstram tanto. Então, a evangelização ela vai propiciar isso também, porque a gente não sabe que cada espírito desses traz na sua bagagem reencarnatória. Então, são sentimentos, né, são questões que precisam ser trabalhadas também. E a evangelização pode ajudar nisso daí, muito. Marta, na questão do afeto, do desenvolvimento do afeto, desse afeto. Oi? Marta, Deise que está falando. Eu acho que essa afetividade... Oi, eu acho que a afetividade, ela é desde a hora que a gente faz o planejamento. Quando a gente pensa como é que vai preparar a aulinha, eu chamo de aulinha, eu sei que está errado, né? Mas vai preparar o trabalho deles, a afetividade já vai ali, porque a gente se envolve, né, no preparo, bolando ali o que vai fazer, o vídeo, e tudo isso, a afetividade está sendo colocada para quando eles receberem. Olha, na minha casa, na casa do Pedro de Alcântara aqui de Bangu, né? Eu sou do Rio, a gente está entregando aulinhas de evangelização para as crianças da assistência social. Só que a gente não está tendo, nessa época de Covid, não está tendo mais contato com elas. Então, desde abril, que elas recebem, a gente bota no saquinho, né? A aulinha, lápis de cor, aí a gente está dividindo, né? Meia dúzia para cada mês. Então, a afetividade já vai ali, quando a gente prepara, entendeu? Quando bota as aulinhas dentro do saquinho, quando escolhe para eles o que vai ser, que material eu vou dar, o que eu vou colocar, né? Folha para eles terem, folha para desenho, livro. A afetividade está ali, né? A gente já pede ali a Deus, aos protetores de cada um, que quando pegue no papel, porque agora ele está entregando, esse está sendo através do papel, né? Tem as crianças que não são assistidas, que têm evangelização pelo virtual, mas os assistidos não têm condições de ter pelo virtual, né? Não tem esses instrumentos. Então, a gente pede já que quando eles peguem aquele papel, quando a mãe, e falar para a mãe, vocês têm que ler, falar para o responsável, vocês têm que ajudar as crianças. Ali a gente já coloca a afetividade, ali a gente já coloca, né, o carinho. E nós fizemos um encontro de evangelizadores em agosto e combinamos dar um bonequinho de Jesus para eles, fazer um bonequinho de feltro, uma coisa simples, né? Se quiser, depois eu posso até mostrar aqui. E aí a gente colocou para eles. Nossa, então, assim, cada vez que eu dava bonequinho que a gente botava no saco de Jesus, dizia, Jesus, vai junto para quando eles pegarem isso aqui, sentirem, né, que a gente quer realmente fazer esse entrelaçamento e quer que eles se entrelacem também com Jesus, né, que é quem a gente está mandando. Então, assim, eu acho que desenvolve, né, a afetividade não só da criança, mas a nossa também, quando a gente prepara com carinho o trabalho que eles vão receber. Desenvolve mais a nossa e, logicamente, a deles, que é o nosso objetivo, né? Entendeu? E eu concordo com a Maria Elisa. Família, a gente tem que realmente procurar entrar assim, né? Eu, como professora, eu sempre procurei família. Nunca me constrangi de chamar responsável na escola, 1, 2, 3, quantas vezes fosse para conversar. Seu filho está fazendo isso, aquilo, mesmo que o responsável não gostasse muito. Tá? Era isso. Só lembrando que a Abigail, hein, Marta? O Walter, Oi. Ele caiu e não conseguiu anotar o nome do livro. Abigail, por favor, recoloca aí para a gente. Tá, vou colocar. Obrigada. Zap. Por favor. Eu estava tentando ver se eu voltava aqui para o computador, mas tudo bem.
E finalizando esse item da afetividade, é trazido para nós um exemplo aqui do livro de André Luiz. Quem depois, eu vou falar rapidamente, mas quem puder depois ler. É um caso muito bonito que André Luiz narra, está no livro No Mundo Maior. Está no livro No Mundo Maior, é o capítulo 4. Peraí que eu coloquei meu livro aqui para segurar o celular. É um caso muito bonito, e aí pode ler o capítulo 5 também, que é a continuidade. O capítulo 4 é Estudando o Cérebro, e o 5 é o Poder do Amor. André Luiz narra um caso em que ele estava acompanhando com o instrutor Calderaro, de um rapaz, né, que ele tinha assassinado uma pessoa que tinha cuidado dele a vida toda, mas ele, já quando adulto, ele foi fazer a cobrança do que ele achava que a pessoa deveria entregar a ele, né, daquele tempo em que ele tinha sido tutelado, e aí ele trama, com muito cuidado, o assassinato dessa pessoa. Essa criatura desencarna e começa a persegui-lo do plano espiritual. Ele acha que casando resolveria, casa, tem filhos, mas ele estava constantemente perturbado com a ação daquele desencarnado, né, que trazia no coração uma revolta, né, um ódio muito grande contra ele. Então, tanto o desencarnado quanto o encarnado, desdobramento pelo sono, vão receber um atendimento na espiritualidade. E aí é muito bonito quando Calderaro fala para André Luiz isso daqui, ó, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Por quê? Eles atenderam o caso, mas eles chamam o espírito feminino, o espírito materno, que era Cipriana, para que esse seu coração maternal trabalhar aqueles espíritos, né? Então ela ora, ela aplica o passe, né? E aí vem toda uma sequência na ação. Então isso aqui é muito bonito, porque a gente vê muito isso também nas reuniões mediúnicas, né, em que os espíritos femininos, né, mães de encarnações passadas, que muitas vezes vêm naquela situação, e é o único espírito que consegue minorar aquele sofrimento, que consegue minimizar aquele ódio para que aquele espírito perdoe o outro e saia daquela situação de angústia, de sofrimento. Então, a gente vê realmente como que o afeto é importante, né, nas nossas vidas, e como ele precisa ter trabalhado nessa via de mão dupla, né? Não apenas na hora da aula, da troca de afeto com a nossa criança, mas como a nossa companheira lembrou, desde a preparação do nosso material. E aí vale para todas as nossas outras tarefas, né? Porque a vibração ela chega onde ela tem que chegar, independente da nossa presença ou não. Eu falo muito isso até em relação aos enxovaizinhos que são distribuídos pela casa. Eu não trabalho nisso porque eu não tenho habilidades nesse campo. Mas eu fico sempre pensando isso, que quando a criança, aquele bebê recebe, quanto amor foi colocado, né, em cada peça daquela que foi feita. Nós temos uma senhora na nossa casa que ela desencarnou esse ano, não foi de Covid, desencarnou com 93 anos. E ela fazia para a nossa gincana da obra do berço uma caixa gigante, com uma quantidade enorme de sapatinhos, mas assim, uma delicadeza, uma beleza. E eu estava comentando um dia com a pessoa o exemplo que ela deixa para a gente, né? Como fala naquela música, eu ponho amor, no que eu faço eu ponho amor. Então, a gente tem que colocar amor em todas as etapas do processo, né? Desde o preparo, como a nossa amiga aí lembrou, esse envio de atividades, porque a vibração que a gente colocou naquele envelope, naquelas atividades do cuidado que a gente teve no preparo, vai chegar àquela criança, vai chegar àquela família. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a afetividade? Tem 2 observações no bate-papo. Lê aí para a gente, Carlinhos. Então, nós vamos... Carlinhos? Oi. Tem 2 observações aí interessantes no bate-papo. A Suzana fala o seguinte, ó, creio ser necessário rever essa noção das crianças assistidas, entre aspas, e das demais. Na verdade, todos são assistidos. E Alvina colocou, a construção do conhecimento está diretamente relacionada à relação afetiva do evangelizador e o evangelizando, na qual se estabelece confiança por meio da qualidade afetiva. Muito bom. Vou ver se eu consigo voltar aqui para o computador. Vocês estão me ouvindo bem?
Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Marca, posso só, de repente, não me fiz entender, até sobre a amiga que falou da noção de crianças assistidas. A única diferença é que as crianças assistidas, no momento, elas não têm evangelização pelo virtual, como nós estamos fazendo com as crianças não assistidas, porque elas não têm um instrumento, o celular, o computador, menos ainda. Mas a aula é preparada, né, o tema é o mesmo, as aulas são preparadas. Quando eram no presencial, elas recebiam as mesmas dinâmicas, só agora não tem como fazer a mesma dinâmica, porque elas não têm mais não tem o instrumento que eu falei para acompanhar, mas não há uma separação entre assistida pela casa, né, que recebe dada a parte material, e os outros não. A diferença agora é essa, nessa época da pandemia. Mas, fora a pandemia, todo mundo junto. Com a pandemia, a gente não tem esse contato, porque quem entrega esse material são os mais jovens, né? Na minha casa, como eu falei, nós temos um grupo de jovens que vão entregar as cestas básicas, a evangelização. Nós sexagenários, não estamos nessa dinâmica, a gente só prepara, mas eles que estão tendo contato e entregando. Sexagenário está em casa só botando afetividade no que está fazendo. Mas não existe uma discriminação, não. Agora é da própria situação, né, que não permite mais a gente manter a mesma dinâmica. Tá? Posso fazer uma colocação? Suzana. Oi, pode sim. Fica à vontade. Não foi nesse sentido, não. Eu entendi direitinho. Eu só fiz essa observação porque é comum, né, a gente percebe, às vezes, né, dizer filho dos assistidos, ou então os assistidos da casa. É uma concepção que eu acredito que assistidos somos todos nós, não materialmente, às vezes, né? Mas talvez nós sejamos mais necessitados, estejamos mais necessitados da assistência do que aquele que vai pegar a cesta básica. Foi só essa pontuação que eu quis fazer, não foi com que tem discriminação, de jeito nenhum. A gente sabe que não tem, é a forma, porque como a gente está falando da questão do afeto, né, possa ser que, de uma forma geral, eles percebam um pouco essa diferenciação, né? E, assim, em alguns locais, né, as crianças, filhos dos frequentadores do culto da assistência, alguns têm acesso à tecnologia, não todos, né? Porque a tecnologia hoje ela está mais assim acessível a todos, até as crianças dos projetos sociais, alguns têm acesso à tecnologia. Então, eu só fiz essa colocação, de repente, para despertar na gente mesmo, né, essa percepção, né? Mas não foi no sentido de que esteja havendo discriminação, não, tá? Só queria esclarecer. Obrigada. São nomenclaturas, né? Na nossa casa também a gente usa essa nomenclatura e não há nenhuma discriminação. São nomenclaturas que vêm ali, na nossa casa é separado, né? Sábado e domingo, mas por questões organizacionais, né? Eu penso que um dia não será assim mais para ninguém. Um dia nós vamos chegar a um consenso de ter uma estrutura mais organizada que a gente possa receber. E entram várias outras questões de organização mesmo, como espaços, equipes, etc. Né? Mas, realmente, todos nós somos assistidos por Deus e
o trabalho tem que ser realizado com muito amor para qualquer criança, para qualquer jovem, para qualquer adulto, né? Independente de classe social, de necessidade social. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a afetividade? Que eu acho que dá para a gente fazer pelo menos o próximo item. Bem que a Daísa falou, eu não acreditei. Porque é tão gostoso isso daqui, isso aqui é tão importante também, né? O próximo item fala das linguagens, imaginação e ludicidade. A gente compreender que o processo educativo da nossa criança, né, ele passa por diversos tipos de linguagem, né? Se expressa por diversos tipos de linguagem, né? E diversas possibilidades também que a gente tem que explorar no nosso trabalho de evangelização, não ficar preso só a um aspecto. Nessa parte aqui eu me lembrei, eu depois vou colocar no grupo, a gente sabe que nem todo evangelizador ele é educador, ele é professor, mas lembrei aqui que vale a pena a gente conhecer um pouquinho sobre Piaget, né, sobre aquelas etapas de desenvolvimento cognitivo, independente de sermos ou não da área de educação, acho que vale a pena ler um pouquinho. Eu vou colocar depois alguma fonte que a gente possa buscar isso na internet para vocês, no nosso grupo de WhatsApp. Eu acho que vale a pena ler um pouquinho sobre isso para a gente poder entender, porque às vezes a gente se frustra quando a gente vê que uma criança, porque ele não fala, porque ele não faz isso, não faz aquilo, é porque não está na fase dele fazer. A gente tem que entender essas fases de desenvolvimento cognitivo da nossa criança para poder também adequar a nossa evangelização, o preparo da nossa aula a isso daí. Porque senão a gente vai ficar naquela coisa achando que não aconteceu, achando que a gente não fez direito, mas não, né? Então, aqui se fala na questão do pensamento da criança, né? Inicialmente sincrético, está no 3º parágrafo, página 32 do impresso e página 21 do PDF. Aí está se falando assim, ó, inicialmente sincrético, 3º parágrafo, quer dizer, global, indiferenciado. O pensamento da criança estrutura-se gradualmente a cada nova ideia ou experiência, mobilizando recursos internos para a novidade e buscando soluções inteligentes para atribuir significados a objetos, relações, fenômenos e fatos. Então, a gente precisa entender, né, essa questão de como se dá esse desenvolvimento cognitivo da nossa criança, desde o bebezinho, né, até o nosso 3º ciclo, lá, 11, 12 anos, né, esse pensamento que vai partindo do concreto até chegar no abstrato. Então, eu preciso conhecer minimamente isso daí para poder me ajudar também como evangelizador, porque senão eu vou criar uma expectativa de algo que pode não acontecer, e eu não vou saber por que não aconteceu. Se eu evangelizo um maternal, um jardim, a gente sabe que é uma criança que está na fase do concreto, então eu preciso de material concreto. Eu não posso chegar ali e contar uma história que ela não vai entender nada. Ela precisa ouvir a historinha e ver as imagens, as figuras, né, para ela fazer associação, geralmente com bichinhos, né, com elementos da natureza, e ela vai associando aquilo ali. Já se eu chego lá para a minha meninada de 3º ciclo, que na minha casa de 11, 12, né, eu posso contar uma história, narrar uma história no linguajar adequado para eles vão entender, porque eles já conseguem abstrair, eles conseguem ouvir aquilo ali e imaginar aquela situação que eu estou falando, aquele lugar, aquelas pessoas, né? Porque eles já estão na fase do pensamento abstrato. Então, é interessante a gente ter esse olhar também, e nós, como evangelizadores, somos eternos aprendizes, não só evangelizadores, né? Todos nós precisamos estar sempre buscando, sempre aprendendo, sempre estudando. E é muito legal a gente falar que a doutrina espírita é uma doutrina de cultura, né? Penso assim, porque a gente não fica preso só ao conhecimento da doutrina do evangelho, né? A gente vê, às vezes, pessoas que elas só leem coisas espíritas, só lê livro espírita, só vê filme espírita. Não é bem por aí, né? Nós, como espíritas, precisamos buscar uma cultura mais ampla. Kardec, ele lia até o que era contrário ao espiritismo para poder escrever, né, em defesa da doutrina espírita. A gente vê na Revista Espírita vários artigos em que ele escrevia, né, defendendo a nossa doutrina. E ele recomendava que se lesse até o que era contrário, né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo que a pessoa só lê livro espírita. Eu falo, meu Deus, não é possível, né? Às vezes eu falo assim, esse dia mesmo eu falei, não, agora eu estou lendo uns livros, uma literatura, uns livros que estão aqui, não espírita, aí a pessoa te olha assim meio assustado, né? Mas não dá, né? A gente tem que abrir a nossa cabeça, né? Eu estou lendo agora até aquele livro que é muito interessante para nós evangelizadores, o livro que saiu agora, Abuso, da jornalista Ana Paula Araújo, né, jornalista da Rede Globo. Ela escreveu agora um livro, 4 anos de pesquisa, muito interessante para nós evangelizadores. Ela fez uma pesquisa muito grande sobre abuso sexual no Brasil. Então, é um livro assim, você lê, você vai devorando, né?
E nós, evangelizadores, precisamos ler sobre isso, não é? Porque pode a gente passar por alguma situação na nossa evangelização e a gente tem que estar atento a algumas coisas. Então, precisamos ler fora, como alguma amiga aí lembrou, né? Precisamos sair da caixinha e ler outras coisas também, né? Buscar outras coisas, outras fontes para enriquecer o nosso conhecimento. Marta. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para a Deise. Ok, pode fazer. Pode ser? Oi, pode. Você está falando da sua experiência aí, e eu estou com uma certa curiosidade, porque nós estamos também trabalhando com as crianças à distância, e você está tendo retorno, como que está sendo, assim, entrega as atividades, né? A gente também faz a mesma coisa, mas ainda não conseguimos efetivamente ter um retorno. E outra coisa, talvez até para outras pessoas do grupo que possam também colaborar, quando se fala da questão, por exemplo, do abuso, a gente teve o Setembro Amarelo, eu tentei, assim, junto com o grupo, né, trabalhar esses assuntos que muitas pessoas espíritas passam por cima, por acharem que são assuntos que só a família deve resolver. E nós sabemos que, enquanto educadores, enquanto professores, pessoas que estão lidando com crianças, é a nossa obrigação, né? Como que está sendo esse trabalho de vocês, assim, em termos de retorno? Eu sei que a família tem que estar conectada, mas, por exemplo, uma atividade em que a criança precisa do auxílio de um adulto. A gente tem, assim, adultos que não sabem ler, e como que está sendo a atividade, assim? Está sendo mais lúdica? Tem textos? Como é que está sendo? Olha só, essas que nós entregamos, vou usar o termo assistidos, que são aqueles que pegam mantimento na casa. Esses a gente não tem retorno. A gente prepara o material, entrega, né? Não somos nós que entregamos, é o grupo que entrega os mantimentos. Então, a gente entrega o material, só um segundo, peraí. Esse mês é esse aqui, ó. Aqui está a aulinha de evangelização, aqui embaixo, aqui atrás os trabalhinhos, as folhinhas, e esse mês vai o bonequinho de Jesus também. Então, esse a gente não tem o retorno, a gente entrega, que o contato com eles não está tendo mais. Então, aqui, ó, recebe o saquinho com lápis de cor, com lápis, e esse mesmo bonequinho. A gente não tem retorno desses. O retorno a gente tem daqueles que estão pelo Zoom, que vêm, porque aí eu tenho o Zap, né? Nós, da evangelização, temos os evangelizadores, o WhatsApp dos pais, e aí a gente consegue trocar ideia com eles e conversar com eles. E tem o retorno, entendeu? E, além dessa evangelização, toda terça, domingo, assim, ó, terça, sexta e domingo, a gente manda para eles algum link, ou já manda o vídeo, né? Nem link, já manda o vídeo, né? Muitos eu pego daquele mural espírita, que de repente alguém aqui até pertence, e os pais recebem para eles fazerem com as crianças. Tá? Por que eu falei terça, sexta e domingo? Na terça e no domingo são links ou vídeos, ou evangelização mesmo, tem mais aulas que vêm prontas, né? Essa semana de Kardec. Eu posso até botar no nosso grupo para vocês verem o que eu mando para as crianças, o que nós da evangelização mandamos. Mas toda sexta-feira... São aulas ou são atividades mesmo, assim? Na terça e no domingo, atividades. Na sexta-feira, eu envio a nossa aulinha que nós fazemos na quinta-feira à noite. Toda quinta-feira à noite tem evangelização infantil, pelo Zoom. Na sexta-feira de manhã, eles recebem o vídeo com a narração, as atividades, as músicas, até um trabalho de casa, que a gente cobra na outra semana.
entendeu? Então, a gente, pelo virtual, a gente consegue ter o retorno, porque na semana seguinte, na sexta-feira a gente já envia, no domingo, já no sábado, aí já tem mãe que responde, aí umas entram, outras não entram, até interessante que tem uns que recebem, mas não entram no virtual, tem adulto que tem essa barreira, não entra, mas depois, uma vez, eu teve um que eu nem achava que nem acompanhava, aí depois ela mandou assim para mim, manda de volta, porque fulaninho mexeu no meu celular e apagou. Falei, você não fala nada nunca, mas você está vendo, porque quando faltou, mandou pedir, sabe? Então, a gente tem esse retorno, sim. E tem contato de manter diálogo, né? Tem pai que não entra porque diz assim, não acredito, eu quero presencial, se não for presencial eu não entro, eu não vou. Existe, né? Essas resistências. Né? Eu tenho contato com o responsável, assim, tem um mais do que com a criança, porque o responsável vai na casa espírita levar roupa, levar mantimento, a criança vai dizer, no virtual eu não entro, eu me recuso, eu quero trazer aqui no presencial. Então existem essas resistências. Então, Abigail, o retorno é do virtual, mas esses que a gente entrega assim, né, manda a evangelização pronta, eu não tenho retorno, porque todo mês eles entregam e eu não tenho mais contato. Nenhum evangelizador tem contato com o grupo, mas eles vão lá, pegam, querem, desejam, e a gente avisa o pessoal que entrega, não é entregar, fala, aqui, evangelização, hein? Olha a importância, né? Eu recomendo sempre a eles para fazer assim. Mas então é isso, né? É assim o nosso, em síntese, é assim o nosso trabalho. Tá? Poderia explicar mais, mas eu sei que o tempo não vai dar. E se vocês desejarem, eu posso botar no nosso grupo, não quero encher o grupo, mas posso colocar pelo menos uma ideia do que é o nosso trabalho, do que a gente fez. Aí quem organiza que vai dizer se pode ou não, porque eu sei, senão o grupo fica, né? A caixa fica lotada lá de coisas que nem todo mundo vai querer ver. Aí vocês aqui dizem. Tá bom, obrigada. Pode colocar, Deise. Que eu acho que é do interesse, né, do grupo, né? Tudo bem. Eu queria só complementar um pouquinho, que a gente já está no nosso horário, a exposição que a Deise fez, em relação à nossa casa. Nós também temos enviado esses envelopes de atividades, né? Então, a gente sempre procura envolver os pais, no caso as mães, né? Porque são elas que levam as crianças ao grupo. Então, a gente sempre coloca junto ali algum bilhetinho, alguma coisa, porque são mães também mais jovens, são mães que leem, a gente bota alguma coisa pedindo que elas ajudem a criança para fazer atividade e tal. E o que a gente fez, que a gente consegue algum retorno? A gente, são 11 mães lá que têm crianças de 22 famílias. A gente inseriu essas mães no grupo de pais, no nosso grupo de pais de frequentadores. Então, o que acontece? Elas enviam também fotos das crianças, vídeos, não todas. Algumas dão retorno, porque a gente, quando manda, e depois eu mando mensagem para elas, às vezes eu gravo vídeo falando para elas mandarem um retorno, mandarem foto. Então, algumas mandam foto das crianças fazendo atividade, uma gracinha, mandam vídeo. E a gente tem buscado também fazer um contato pelo WhatsApp com essas famílias, com essas mães. Um contato particular, perguntando também, assim, tipo, não vou dizer toda semana, mas com uma certa frequência, perguntando como elas estão, se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa, né? Esse tipo de coisa, procurando estabelecer esse contato e falando para o grupo de evangelizadores que as pessoas que quiserem também mantenham esse contato, para não perder olha o afeto, para não perder o vínculo afetivo também, que ele vai no envelope, né, de atividades, mas esse contato mais estreito é muito bom. Então, a gente consegue algum retorno com o pessoal, muito bom. Adaísa, já são 8h04, a gente tem que falar, eu vou parar por aqui, né? A gente ainda vai voltar um pouquinho aqui nessa parte da linguagem, mas a nossa hora passa tão rápido, e a gente quer falar um pouquinho sobre os intensivos, né? Eu posso falar, Adaísa? Fala, pode falar, Marta. Então, pessoal, quando a gente planejou esse curso, né, esses encontros, a gente tinha pensado em fazer os encontros quinzenais, às terças-feiras, e fazermos uma vez por mês um intensivo, que seria de 2 horas, né? Poderia ser numa terça à tarde ou num domingo à tarde, que são as possibilidades que eu tenho assim, de horário vago.
e para a gente poder também dar uma alavancada no nosso estudo, né, para que ele deve ir, esse estudo da infância, eu acredito que vai até fevereiro. E a gente queria ver com vocês, a gente vai colocar, a gente até pensou em umas datas de domingo, seria um domingo no mês que a gente faria um intensivo, ao invés de ser 1 hora de estudo, faríamos 2 horas, e a gente dava uma alavancada também no nosso curso. A gente pensou em 22/11, 20/12 e 23/1. Nós vamos colocar essas datas lá no nosso grupo para vocês darem um ok, se fica tudo bem, são domingos. Se domingo é uma boa opção, ou seria durante a semana, na terça. Tudo bem? A gente vai colocar essas datas, são domingos, porque eu sei que tem muita gente aqui que trabalha, então acho que o domingo seria uma opção melhor para a gente fazer esses encontros. Você não vai dar opções de terça-feira, você vai botar para escolher domingo, mas não terça? Não, a gente colocaria terça também. Mas e quais dependendo seriam da as maioria, terças? né? Aí a gente tem que ver. Eu vou colocar aqui, porque terça teria que ser uma terça intercalada com o que a gente já faz, né? A gente já faz terça quinzenal. Não, por exemplo, se fosse segunda, terça-feira, nós fazemos a primeira e a terceira, uma suposição. Entendi. Se fosse a segunda, terça, e a gente ficasse primeira, segunda e terceira, terça, seria viável? A segunda, para mim seria terça, viável. A terça-tarde para mim é viável. Não, mas à tarde, você diz... não seria esse horário das 7? Não seria esse horário, seria à tarde. Ah, tá. Foi o que a gente pensou inicialmente, né? Que eu pensei com a Daísa, que a gente conversou. E que a gente até colocou naquele calendário, naquela proposta de estudo, a gente chegou até a colocar, sem data, né? A gente colocou só a proposta de fazer o intensivo. Mas eu acho aí, então, Marta, que a gente pode botar as duas propostas e fazer tipo listinha, para ver se vai valer a pena ou não. Porque a gente sabe que tem as pessoas que estão aposentadas, não tem esses compromissos com o trabalho. Mas a gente sabe que tem outras que têm com estudo e com trabalho. Então, se for muito pouca gente, não vai valer a pena, né? Seria interessante quem tem as duas opções, marca as duas, né? Ou marca só uma e a gente faz um levantamento. Isso aí. Tá bom? Então, pessoal, a gente agradece a presença de vocês, né? Vou passar para a Daísa e até o próximo encontro, né? Que vai ser dia 17/11, se Deus quiser. A gente continua daqui. A Daísa, você acertou, a gente não conseguiu terminar, mas foi muito bom. A gente termina esse capítulo aqui e pega no capítulo 2. Mas a troca de experiência está sendo muito boa. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. É isso aí. Então, a gente está agradecendo e vamos fazer a nossa oração final para a gente terminar por hoje. Vou pedir para a Deise fazer para a gente, Deise Lúcia. Então, vamos lá. Nessa união de pensamentos, de desejo que nós estamos aqui, de troca não só de conhecimento, mas de energia e de afetividade, né? Porque nós, dentro da nossa afetividade, também podemos crescer como trabalhadoras e ajudar as nossas crianças a crescerem também. Então, nessa união, nessa troca de fluidos, a gente, nesse instante, te agradece, Pai amoroso. Te agradece, Senhor, por essa oportunidade bendita. Por nós, nessa encarnação, estarmos tendo contato com essa doutrina de amor e luz que nos fortalece tanto para vencermos, né, os embates do dia a dia e para caminharmos para frente, para o alto. Que possamos, Senhor, de corações e mentes agradecidos, também te pedir, porque somos teus pedintes eternos. Te pedimos, então, que a tua luz possa recair sobre todos nós, sobre as nossas casas, que a tua luz divina se faça, Senhor, sobre a pátria do Evangelho, que é a pátria que nos abriga nessa encarnação, que a tua luz se faça em cada cantinho, sobre cada dirigente de cada área do nosso Brasil querido. Que a tua luz também, Senhor, possa recair misericordiosamente sobre todo o planeta Terra, que é a nossa futura morada de regeneração. Que nós, então, consigamos encerrar nossa reunião e prosseguir te louvando,
dando glória a Deus no mais alto dos céus, rogando sempre a paz na terra para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus, e que a nossa irmã que coordenou o trabalho da noite possa encerrá-lo, Senhor, sob a tua paz e sob o teu amor. Gente, então uma boa noite para todos. A gente depois, Abigail, a gente pode botar lá no grupo o nome do livro, porque de repente, né, alguém não anotou, fica lá no nosso grupo, é melhor, até para outras pessoas terem acesso, ok? Gente, obrigada a todos, uma boa noite, e daqui a 15 dias a gente se encontra e faremos essa pesquisa para o encontro geral, né, o intensivo no grupo, tá bom? Muito Boa bom noite. estarmos juntos. Muito bom Boa estar noite. com vocês. Com Muito Deus. bom. Tchau. Fiquem com Deus. Uma boa noite para Tchau, todos. fiquem com Deus. Tudo de bom também para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau. Vou colocar as datas.